Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu, aqui ele é Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E é engraçado esse termo aqui, porque Jesus morava em Nazaré com seus pais. Nazaré fica ao norte da Palestina, na região chamada Galileia. Jerusalém fica na parte sul. Então, olhando o mapa, eles saem daqui e vêm para cá. Por que subiu? É porque Jerusalém é tipo Vargem Alta. Fica em cima de uma montanha, em cima de um morro. Então, quando a gente sai de Vitória e vem para Vargem Alta, a gente está vindo para o sul do estado. Mas ninguém fala que vai descer para Vargem Alta. A gente fala que vai subir. Por causa da inclinação. Então todo mundo que vai para Jerusalém, independente do lugar que esteja, tinha esse costume de falar: vou subir para Jerusalém hoje, por causa da montanha. 43, versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Doutores aqui são mestres, professores, não doutores na perspectiva que temos hoje, como se fossem médicos ou da área da saúde, tá bom? Ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém. O que está acontecendo aqui é o seguinte: José, Maria, Jesus e os seus irmãos moravam em Nazaré. Nazaré fica a cerca de 250 quilômetros de Jerusalém. Longe, ao norte. A região da Palestina, ali do extremo sul, onde fica o Mar Morto, até o extremo norte, divisa com a Síria e a Fenícia, onde era a Galileia dos gentios, no meio temos a Samaria. A extensão de todo esse território é mais ou menos do tamanho do estado do Espírito Santo. Então é como se a Galileia fosse a região norte, de Linhares para cima. Samaria fosse a Grande Vitória, o meio. E de Guarapari para baixo, ou de Domingos Martins,
para baixo, até a divisa com o rio, a parte sul. Então Jerusalém seria mais ou menos Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade importante da região sul do território. Então é como se Jesus morasse com seus pais em Pedro Canário, ou em Montanha, ou em Pinheiros, uma cidade bem pequena do extremo norte do território. E eles tivessem que sair lá de Pedro Canário, ou de Montanha, ou de Pinheiros, e vir andando a pé para Cachoeiro de Itapemirim, toda vez que quisesse ir ao templo. Não era fácil. Não era nada fácil. Por isso que geralmente eles faziam só uma vez por ano. E é o que o texto está dizendo. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quem tinha mais condição, tinha um cavalo, tinha uma carruagem, tinha uma logística melhor, ia 3 vezes por ano. Na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Quem morava mais perto, nas regiões sul, ali, até nas proximidades de Betânia, iam mais vezes, porque a viagem era mais rápida. Agora, quem morava longe, principalmente na Galileia, ia no máximo 3 vezes quem tinha condição. Quem não tinha condição, ia só na Páscoa. Essa é a situação dessa família. Por que que é muito complicado ir para Jerusalém? Porque a viagem demorava cerca de 10 dias para ir e 10 dias para voltar. Dependendo da logística, com um menino, com um animal, com isso, com aquilo, monta acampamento para dormir, desmonta acampamento, sai, vai andando. Às vezes demorava 15 até 20 dias. Já pensou você ficar 30, 40 dias só para ir ao templo, cultuar e voltar? Você não trabalha, você não produz, você não ganha. O pessoal da Galileia, a grande maioria é tudo pobre. Como é que você fica 30, 40 dias sem trabalhar? Então eles tinham que juntar dinheiro 1 ano para ter condição de fazer essa viagem. Era muito difícil. Era muito difícil. Mas eles iam. Eles iam. Eles iam carregando animal, eles iam carregando menino, eles iam com o menino chorando, eles iam com o menino doente, eles iam dormindo no deserto, que é extremamente quente de dia e extremamente frio à noite. Já pensou você estar andando o dia inteiro, onde a parte do dia é tipo Cachoeiro em janeiro, e a parte da noite é tipo Vargem Alta em julho? Todo dia, de dia é Cachoeiro, de noite é Vargem Alta. Então tem que levar blusa, tem que levar casaco, tem que levar remédio, porque são muitos dias viajando e tem que levar comida. É uma logística muito complicada. Gastava-se muito, perdia-se muito dinheiro, porque ficava-se muitos dias sem trabalhar, só viajando. Mas nada disso os impediam de buscar a Deus. E hoje a gente tem carro, a gente tem asfalto, a gente está pertinho, pode ir todo dia se quiser. Mas fica arrumando desculpa e dificuldade para não adorar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu? Eu queria que Deus agisse hoje como Ele agia na Bíblia. Sabe por que é que Deus não age tanto quanto Ele agia na Bíblia? Porque nós não agimos como agiam os servos da Bíblia. O cara sair de casa no deserto e andar quase 300 quilômetros, porque ele deseja adorar a Deus com a sua família. A gente precisa imitar esse pessoal aqui. Não é possível que sem tecnologia, sem asfalto, sem carro, sem nenhum benefício, eles conseguiam, e nós que temos todas as facilidades não conseguimos. Nós vamos conseguir.
nós vamos adorar a Deus. Nós não vamos ficar dando desculpa. Nós não vamos ficar botando dificuldade. Nós vamos pegar a nossa família e vamos levar à presença de Deus no templo do Senhor. E aí, o texto diz que, assim como eles iam todos os anos, nesse ano eles foram também. Só que esse ano teve um detalhe especial. E o detalhe é, e somente Lucas registra esse detalhe. Naquele ano, Jesus estava fazendo 12 anos. O que é que tem a ver, pastor, 12 anos? Para nós, tem nada a ver. Mas para a cultura, para a religião e para o tempo de Jesus, 12 anos é um marco na vida de um menino. E o evento se chama Bar Mitzvah. Quando um menino judeu atinge a idade de 12 anos, agora eles têm feito com 13. Mudança de, né? Então o menino, Bar significa filho. Mitzvah é mandamento. Então, o evento do menino com 12 anos é que ele passa a se tornar o filho do mandamento. Ou seja, ele ainda não é maior no sentido civil. A maioridade civil masculina era aos 30 anos. Um homem só era considerado adulto após os 30 anos. Não é como na nossa cultura aos 18. Mas aos 12 anos, ele já se tornava maior religiosamente. Ou seja, com relação aos mandamentos de Moisés, agora ele não é mais criança. Por quê? Porque ele se matriculava na sinagoga aos 8 anos de idade. Todo menino, aos 8 anos, era levado pelo seu pai na sinagoga, apresentado ao seu rabino, que seria o seu mestre, e então ele se tornava um aluno naquela escola. Todos os dias ele aprendia sobre a lei de Moisés. Dos 8 aos 12, 4 anos, igual o nosso curso de teologia. Depois de 4 anos, o menino já aprendeu tudo o que precisa sobre a lei de Moisés. Então é como se fosse uma espécie de formatura, porque eles não tinham escola como a gente tem hoje. Então, onde eles aprendiam a profissão? Com o pai. Geralmente o filho exercia a mesma profissão do pai. O pai é pescador, o filho se tornava pescador também. O pai é carpinteiro, o filho se tornava carpinteiro também. A profissão se aprende em casa. E a lei de Moisés se aprende na sinagoga. Então o menino estuda dos 8 aos 12. A formatura dele é esse evento. Agora ele vai se tornar um filho do mandamento. Bar mitzvah. Onde isso acontecia? No templo. Todos os homens no pátio. Você sabe que o templo, né, tem o pátio lá embaixo, o pátio dos gentios, do outro lado o pátio das mulheres. Subiam-se então os degraus e lá em cima o pátio dos homens, antes de entrar no lugar onde o culto era prestado, no Santo dos Santos. Então os homens subiam e com os seus filhos, porque enquanto crianças os meninos ficavam com as mães. Depois de 12 anos, eles subiam com os pais para o pátio dos homens, para cantar, para dançar, para cultuar e para sentar e aprender com os mestres, porque eles se reuniam, todos os rabinos. É tipo o congresso do mundo antigo. Cada um na sua sinagoga aprende, e na festa da Páscoa junta todo mundo, todos os rabinos juntos vão agora conversar sobre a lei de Moisés, e vai todo mundo aprender com eles, durante pelo menos uma semana de festa. E aí Jesus então pela primeira vez sobe com José aqueles degraus, é colocado no centro, e os homens cantando e girando em volta dele, e ele se torna ali agora um filho do mandamento. Com relação à lei de Moisés e às obrigações religiosas, ele já é agora maior de idade. Ele não é mais criança perante a religião.
Então Jesus foi nesse ano aqui para Jerusalém para viver esse momento. Esse é o contexto. Cantaram, dançaram, se alegraram, e agora ele é filho do mandamento, agora ele pode entregar o seu próprio sacrifício pelo perdão dos seus pecados. Ele não é mais criança, agora ele é mancebo, agora ele já é um jovem, que vai até os 30 amadurecer para se tornar um varão, um homem, um adulto. E muitos dias de festa, e aquela alegria, e de repente a caravana da Galileia, vamos embora, temos que sair hoje para chegar lá tal dia. Então o pessoal juntava as coisas e andavam em grupos. Por quê? Porque durante a viagem, com grandes trajetos desérticos, tinham muitos assaltos, muito roubo. Então eles andavam sempre em grupo para se protegerem. E aí a caravana da Galileia sai, e José e Maria empolgados, porque a festa foi maravilhosa, foi um evento especial. Jesus agora já é filho do mandamento, que coisa boa. E o Zé já foi conversando com os caras sobre o campeonato galileu de futebol e tal. E Maria já juntou com as meninas e falando sobre as novidades, que tem umas brusinhas lá na promoção, lá em Nazaré, que vocês têm que ver, umas lojinhas novas que abriu. E os homens e as mulheres andando um dia inteiro. Quando eles pararam para dormir, a Maria falou: Zé, cadê o menino? Aí o Zé: ué, Maria, achei que estava com você. Não, está comigo não, não está com você não, Zé. Você desceu com ele lá do pátio dos homens? Eu desci. Acho que eu desci. Ih, menino, eu cantei tanto, rodei, e já nem sei mais. Cadê? Pergunta aí, que Jesus, cadê? Jesus está com vocês aí? Não. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Sumiu, menino, sumiu. Quem já perdeu o filho aqui? Meu filho sumiu no shopping uma vez, eu quase endoidei, eu surtei. Pensa num homem de 1,95 m, surtado dentro de um shopping. Eu olhei no olho do segurança e falei: se você não achar meu filho agora... Aí o cara: que é isso? E o miserável estava no meio das roupas da C&A, brincando, rodando no meio das roupas. Ai, meu Deus do céu. É benção. Pensa num desespero. E aí eu fico imaginando aqui José, Maria, dormentes, o corpo formigando, a boca seca, olhando um para o outro e pensando: não perdemos só o nosso filho, perdemos o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Nós perdemos o menino. Deus confiou ele na nossa mão e nós perdemos, não conseguimos cuidar do menino nem 12 anos. Já perdemos o menino. Eu fico imaginando os críticos de plantão olhando de fora e falando: essa Maria, eu sempre soube, isso é uma mãe de meia tigela, nem para tomar conta do menino serve. Diz que o menino é filho de Deus, foi gerado pelo Espírito de Deus, não cuida nem do menino. Porque sempre tem, né? Sempre tem umas línguas abençoadas. E tem umas donas que Deus caprichou na língua delas, viu? Meu Deus do céu. Quando morrer, são 2 caixões, né? Você conhece, né? Então, é um para ela e o outro para a língua dela. Ok. Aí eu fui fazer essa piada lá em São Luís, no Maranhão. Aí terminou o culto, um irmão chegou para mim na porta e falou: pastor, aqui no Maranhão a gente não fala desse jeito aí não. Eu falei: que jeito? Aí eu falei: ai meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Não, é porque aqui, pastor, aqui nós temos a Vale, né? A empresa Vale do Rio Doce, que agora é só Vale, né? De mineração. E lá em Carajás, pastor, tem uma mina de mineração, né?
de minério. E o minério vem para ser pelotizado e exportado aqui na Vale, aqui em São Luís. E o trem que traz o minério, ele tem 27 quilômetros de vagão. É um trem enorme. Aí eu falei, tá, mas o que tem? Ele falou, não, é porque aqui a gente diz o seguinte, fulano quando morrer, o corpo vai no caixão, mas a língua vai no trem da Vale. Falei, misericórdia. Então aqui no Maranhão é pior, ué. Eu fico imaginando os críticos de plantão olhando para o José e dizendo, que pai desnaturado. Em pleno bar mitzvah do menino, perde o menino. Que e é esse, viu? Só podia ser padrasto mesmo. Eu não sei se você sabe, mas José é padrasto de Jesus. Uma vez uma dona, quando a igreja em Guaranésia começou a crescer muito, e foi muito e muito rápido, aí a dona ficou assustada e foi chegando gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é formato, umas famílias, né? E os homens iam no gabinete e falavam, pastor, que bênção, nós queremos ser membro da igreja. Amém, sejam bem-vindos. Ó, esse aqui é meu, aquele ali é dela e essa aqui é nossa. Aí eu, que bênção. Sejam bem-vindos. Aleluia, vamos servir a Deus. Aí teve uma dona lá que não gostou e ficou sabendo e me parou na porta da igreja e falou, pastor, nós temos que ver isso, que nossa igreja está virando uma bagunça. Eu falei, minha irmã? Mas é uma bagunça santa ou profana? Porque tem umas bagunças que é santa, fala a verdade. Um monte de família doida chegando, desequilibrada. Onde já se viu uma família que um é padrasto, a outra é madrasta, e ser membro de igreja? Eu falei, é mesmo, irmã? Então ser padrasto é pecado? Eu falei, claro que é. Eu falei, então José foi muito para o inferno, né? Que é isso, pastor? Eu falei, não sei se a senhora sabe, mas Jesus não é filho biológico de José não, meu irmão. Jesus foi criado por um padrasto. A família de Jesus era desequilibrada. Jesus foi criado por um padrasto. E eu não tive pai. E Jesus se tornou meu pai. Porque embora tendo sido criado por um padrasto, ele é o pai de todos nós, meu irmão. E ele aceita do jeito que a gente vem. Porque o negócio dele é salvar a gente. Ele não está ligado com ligação sanguínea. O negócio dele é a ligação espiritual que ele tem com a gente. Ainda bem que essas famílias estão aqui para serem edificadas pelo Senhor e não estão lá fora para continuarem desequilibradas. E o Espírito do Senhor vai equilibrar todas elas. E José foi um excelente padrasto para Jesus. Porque se Jesus sabia a Bíblia para discutir com os doutores da lei, é porque ele aprendeu com o seu pai. Porque na cultura dele, ensinar a Bíblia era a função do pai. Aí ela não gostou muito, saiu da igreja. Aí o que é que eu fiz? Fiquei um pouco triste, depois eu dei um culto de gratidão. Aleluia. Que tem perda que não é prejuízo, né? É livramento. Eu fico imaginando os críticos olhando e criticando Maria, péssima mãe, criticando José, péssimo pai. E eu queria que você olhasse para essa história e ficasse tranquilo, porque nem os pais de Jesus foram perfeitos. E nada disso alterou o propósito que ele tinha, ser o Salvador da humanidade. Não é porque nós não somos perfeitos que Deus não vai cumprir o propósito que Ele tem na vida dos nossos filhos. Se formos sinceros e fizermos tudo o que pudermos, o que nossos filhos nasceram para ser em Deus, eles serão. E o
quadro aqui agora é o seguinte: a família não está mais completa. Era Jesus, Maria e José. Agora falta Jesus. Então, meu querido, é aqui que nasce o título dessa mensagem. A família precisa de Jesus, porque sem Jesus, nenhuma família está completa. José olha para Maria, Maria olha para José, e eu acho lindo. O texto não diz, mas Deus fala muito através do que também não está escrito. É só você estar atento. O texto não diz que José culpou Maria. O texto não diz que Maria culpou José. Porque nós, numa situação dessa, começamos a guerra das acusações. A culpa é sua, Maria, que não olhou o menino direito. Você é mãe. Eu estava lá no pátio dos homens, tendo que aprender a lei de Moisés, tendo que orientar meu filho no bar mitzvah. Eu estou cansado de tanta mesa que eu fiz esse mês, tanta cadeira. E você, Maria, não me ajuda. Porque você é da tribo de Levi, e os levitas é tudo assim. É você que é da tribo de Judá, esses judeus é tudo assim. Se acha demais. A culpa é sua, José. Eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que o menino entra no templo, a responsabilidade é do pai. Se você pelo menos soubesse a lei de Moisés direito, isso não tinha acontecido com o menino. Porque seu pai era assim, seu vô é assim, seus irmãos são todos assim. A guerra das acusações. Eu não vejo José fazendo isso, nem vejo Maria fazendo isso. O que é que eu vejo? Um olhando para o outro e dizendo: o menino sumiu. Esse é o problema. Qual é a solução? Voltar para Jerusalém e procurar o menino. O que é que o texto diz? Voltaram para Jerusalém em busca do menino. A gente gasta muita energia tentando descobrir os culpados dos problemas. Só que descobrir o culpado não resolve o problema. Deveríamos parar de gastar energia na guerra de acusações e investir a nossa energia nas soluções dos problemas. Um tempo precioso que eles iam perder discutindo, eles não perderam, eles caminharam de volta. E chegaram em Jerusalém, andaram um dia inteiro, não acharam. Andaram o segundo dia inteiro, não acharam. E eu fico imaginando o desespero que foi tomando conta do coração desses pais. Perdemos o menino, perdemos o menino. Jerusalém tinha cerca, nesse tempo, de 120 mil habitantes. Porém, na semana da Páscoa, esse número subia para cerca de 800 mil pessoas. Porque vinha gente de tudo que é lado na Páscoa. Portanto, imagina uma cidade, mais ou menos, do tamanho de Cachoeiro do Itapemirim, porém, numa festa que dura mais de uma semana, onde tem 800 mil pessoas. E você está nessa cidade, lotada de gente, procurando um menino de 12 anos que se perdeu. Olha o tamanho desse problema. Mas eles não desistiram no primeiro dia, eles não desistiram no segundo dia, não desistiram no terceiro dia, até que lá no pátio dos homens, junto com os doutores da lei, o último lugar que José imaginava achar aquele menino. Onde que ele foi achado? Dando aula para os mestres. A família precisa de Jesus, porque sem Jesus ela não está completa. Em segundo lugar, a família precisa de Jesus, porque Jesus é o mestre dos mestres.
É Ele que vai nos ensinar a ser família. É Ele que vai nos ensinar a ser humano. É Ele que vai nos ensinar aquilo que Deus quer de nós. Porque com 12 anos, Ele dava aula para os médicos de Israel. Ele sabe muito, sabe tudo e sabe antes. A família precisa de Jesus, porque Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Não deixe Jesus de fora da sua família. Não perca Jesus. E eu fico vendo, espiritualmente falando, tantas famílias que ao sair de Jerusalém, deixam Jesus para trás. Jerusalém simboliza a presença de Deus, o lugar de adoração, de comunhão e de intimidade com o Senhor. Muitas famílias estão perdendo Jesus porque estão saindo de Jerusalém. E Jesus se encontra em Jerusalém. Você quer ter Jesus na sua casa? Faça da sua casa um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de intimidade com o Senhor. Porque se sua casa for Jerusalém, Jesus estará ali. Volte para Jerusalém, meu irmão. Volta. Dê o braço a torcer. Realmente, a gente precisa orar mais aqui em casa. Dê o braço a torcer e volte a orar. Realmente, a gente precisa voltar a fazer cultos aqui em casa. Dê o braço a torcer e volte a fazer os cultos. Realmente, a gente precisa voltar a estudar mais a Bíblia aqui em casa. Dê o braço a torcer e volte a estudar a Bíblia. Eu não sei o que você precisa fazer, mas faça alguma coisa para atrair a presença de Jesus para o seu lar, porque é Ele que vai solucionar os seus problemas. Sua família não pode viver fora de Jerusalém. Sua família não pode viver sem a presença de Jesus. E os dois voltam, e Jesus está lá ensinando para os doutores. E todo mundo maravilhado. Meu Deus, o menino só tem 12 anos. Como que ele sabe isso tudo de Bíblia? Quem é o pai desse menino? Quem é o rabino desse menino? Você é de onde, meu filho? Sou de Nazaré. Quem é o rabino de Nazaré aí, gente? Nós temos que saber quem é o rabino, porque esse menino é muito bom. Quando Jesus se destaca no templo, não está escrito, mas pode crer que foi isso que aconteceu. Quando ele se destaca, e o texto diz, todos maravilhados de suas respostas, imediatamente isso trouxe honra para a vida do rabino e para a vida do pai de Jesus. Porque naquele momento ele ainda não tinha se revelado publicamente como filho de Deus, como salvador da humanidade. Ele era só um adolescente de Nazaré, filho do carpinteiro. E eu fico imaginando José entrando e dizendo, ai meu filho, ainda bem que eu te achei. Você estava aqui, rapaz, a gente estava doido te procurando. E eu fico imaginando os olhares de todos aqueles doutores, olhando para José com um olhar de admiração, com um olhar de honra. Que pai, hein? Porque se esse menino sabe isso tudo de Bíblia, é porque foi o pai dele que ensinou. Aí eu imagino aqui na minha criatividade, o rabino de Nazaré, dando apoio ao José, chegando junto. Ô Zé, rapaz, você sumiu. Você tem que ver como é que Jesus está aqui. Tem 3 dias que ele está batendo nos caras aqui, rapaz. Você perdeu, Zé. Jesus deu aula, está todo mundo boquiaberto. Eu já estou com uns 10 convites para pregar num monte de sinagoga. Porque os caras estão tudo doido. Rapaz, o que é que você fez com esse menino? Que esse menino sabe tanta Bíblia. E eu fico imaginando o rabino dizendo, eu não sei de nada não. Eu ensinei ele igual eu ensino os outros. O menino é que é diferente, ué.
Quando Jesus se destaca positivamente, ele traz honra para a vida do seu líder espiritual e para a vida do seu líder familiar. E agora eu quero falar com os filhos. Toda vez que você se destaca positivamente, quando você vai bem na escola, quando você conhece Bíblia, quando você vive o Evangelho, quando você passa num concurso. Eu fiquei sabendo de uma menina aqui que passou em não sei quantas faculdades. É a filha do pastor Wellington, né, lá de Prosperidade. Como é que é o nome dela? Todo mundo sabe o nome, tá vendo? Fazendo isso, ela honrou. No caso dela, ela tem pai e pastor na mesma figura. Mas uma menina que vive uma experiência dessa, ela está trazendo honra para sua casa. E o que nós temos visto nos últimos dias são filhos que estão desonrando seus pais, desonrando seus pastores, porque estão se destacando negativamente. E nós precisamos mudar esse quadro. Nós vamos mudar. Turma da galeria aí, ó. Com vocês mesmo que eu estou falando. Nós vamos mudar esse quadro. Nossos filhos vão nos honrar positivamente. Nossos filhos vão honrar os pastores deles, porque eles vão se destacar positivamente. Eles vão ser bons alunos, eles vão ser educados, eles vão ser queridos, eles vão ser bons profissionais. Eles vão dar exemplo onde eles estiverem, e isso vai atrair a honra para a família e para a igreja deles. Filhos e filhas, principalmente adolescentes e jovens, porque Jesus aqui é um adolescente, 12 anos só. Ah, mas ele era o Filho de Deus, esvaziado de sua glória, 100% humano, igualzinho você. Para de dar desculpa. Ah, pastor, a carne é fraca. Fraca é sua desculpa. A carne é fraca é uma exortação para não pecar. Não é uma desculpa para pecar. A carne é fraca é uma advertência, dizendo: cuidado, não confie em você mesmo. Você pode cair. Então em quem eu vou confiar? Confie no seu Deus, confie no seu pastor, confie nos seus pais. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Honre o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. E quantas vidas têm sido abreviadas, porque os pais não estão sendo honrados. Ah, mas o meu pai não sei o que, minha mãe não sei o que lá, lá. Ok, mas a Bíblia não diz para os pais honrarem os filhos. A Bíblia diz para os filhos honrarem os pais. A responsabilidade é nossa como filhos. Eu teria vários motivos para não honrar o meu pai, para não querer nem saber dele. Motivos muito graves e sérios. Porém, toda vez que eu posso, eu tento demonstrar que quero honrá-lo. Eu visito, vou atrás dele, embora ele tenha uma grande dificuldade de relacionamento, grande parte por culpa minha, mas eu continuo tentando, continuo honrando. Agora, uma coisa eu garanto para vocês e para ele: o nome dele nunca será desonrado por causa de uma história negativa que eu vou fazer ou executar. Quem é o pai desse pastor? Olha como ele não tem caráter, não foi bem educado, não foi bem criado. Ele pode não gostar da minha fé, ele pode não gostar da minha religião, ele pode não concordar com a minha espiritualidade, ele tem direito disso tudo, mas o que ele não pode dizer é que eu estou desonrando a ele. Ele não recebe nenhuma reclamação minha em termos negativos. Portanto, a família precisa de Jesus,
Porque Jesus é o maior exemplo para todos nós. Um menino de 12 anos que honrou o seu rabino e honrou o seu pai de uma maneira extraordinária. Meninos e meninas, filhos e filhas, vocês que ainda moram com os seus pais, principalmente vocês, mas não é porque a gente não mora mais com os pais que tem o direito de desonrá-los. Uma vez um menino me perguntou: pastor, como que eu sei que eu estou desonrando minha mãe? E eu disse: é simples. Toda vez que você não tiver coragem de contar para ela o que você fez. Lembram-se de Sansão? Juízes. O texto diz que Sansão chegou lá e falou com o pai dele: pai, eu vi uma menina lá na Filistia, coisa mais linda, que a tribo de Dan é vizinha, né, dos filisteus. O território que a tribo de Dan conquistou pertencia aos filisteus. Outrora aos amorreus, mas recentemente os filisteus. Então o problema dos danitas era sempre com os filisteus. E aí Sansão foi lá na Filistia, conheceu a menina, chegou em casa e falou: pai, eu quero casar com ela. E o pai dele falou: mas os filisteus não conhecem o nosso Deus, não adoram o nosso Deus. Isso vai ser um jugo desigual, vai pesar mais para o seu lado, Sansão. Você é crente, você é um nazireu, você foi consagrado a Deus. E essa menina, como é que vai ser esse casamento? Não, mas eu gostei foi dela, eu vou casar com ela. Ah, se você só está informando, não está me consultando, então vamos casar, né? Aí o texto diz que eles foram para a Filistia. No meio do caminho apareceu um leão, e o leão atacou Sansão. Aí o texto diz, Juiz 14:6, e Sansão rasgou o leão ao meio, como quem rasga um cabrito. E eu fico perguntando, o escritor da Bíblia é meio doido, porque ele acha que é fácil rasgar um cabrito no meio? Rasgou o leão como quem rasga uma folha de papel, né? Aí tudo bem. O Sansão pegou na boca do leão, uma mão nos dentes de cima, outra mão nos dentes de baixo, e abriu. Partiu o leão no meio. O texto diz, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal forma. Então a força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão estava no seu Deus. Cabelo é apenas um dos votos do nazireado, que incluía não beber bebida forte e não tocar em cadáveres. Não corta o cabelo, não bebe e não encosta num nada morto. Esses são os votos do nazireado. Aí Sansão rasgou o leão, jogou e foi. Ficou uns dias lá. Aí o texto diz, fez o seu casamento como costumavam fazer os moços de sua época. E no meio do casamento propôs um enigma. Do come saiu comida, do forte saiu doçura. Está chapado. Aí o texto diz que ele voltou, né? Na verdade o casamento foi até depois que ele voltou, por isso que ele fez o enigma. Quando ele está voltando, depois de um certo tempo, no cadáver do leão tinha uma colmeia de abelhas. A Bíblia diz que Sansão pegou o mel do cadáver do leão e comeu daquele mel. E não só comeu, como levou para casa. A Bíblia diz, depois você lê lá, Juiz 14, do 6 em diante. Deu o mel aos seus pais, porém não os fez conhecer de onde tinha
tirado o mel. Por que é que ele não contou para os pais de onde veio o mel? Porque o mel veio de cadáver. Ele não pode tocar em cadáver. Ele quebrou mais um voto. Tudo que nós não temos coragem de contar para os nossos pais, é porque a gente acabou de desonrá-los. Esse é o segredo. Você vai fazer um negócio, meu filho? Primeira pergunta que você tem que fazer: eu vou poder contar para o meu pai que eu fiz isso? Não, então não posso. Senão é desonrar. Simples assim. Quem aprendeu diz amém. Então, a família precisa de Jesus, porque sem Jesus ela não está completa. Porque Jesus é o mestre que vai nos ensinar. Porque Jesus é o exemplo que todos nós precisamos. E porque Jesus é o exemplo do que precisa na família. Um exemplo de submissão. Versículo de número 51 diz: desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Aqui a pancada é forte, porque eu fico olhando e dizendo: meu Deus, esse menino, obrigado, menino. Esse menino é o Filho de Deus. Ele ainda não se revelou publicamente, mas ele já tem consciência do seu propósito e da sua origem. Como que eu sei disso? Porque nos versículos anteriores ele disse: por que é que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Lá em Nazaré eu tenho um padrasto, mas o meu pai mesmo habita aqui, ó. Essa resposta evidencia que ele sabe quem ele é. Ele sabe que é o Filho de Deus. Ele sabe que ele é Deus encarnado. Ele sabe que ele vai morrer para salvar toda a humanidade. Ele sabe que o seu nome será o mais falado, o mais conhecido e o mais divulgado em toda a história da humanidade. Ele sabe que sua vida vai rasgar a história ao meio. Teremos uma história antes dele e depois dele. Ele sabe que ele é a pessoa mais importante que já pisou no planeta Terra. Ele acabou de dar aula para todos os doutores. Ele tinha todo o direito agora de se achar e falar: vai indo, depois eu chego lá. Eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sei mais Bíblia que todo mundo aqui nesse templo. Então é o seguinte, Zé, tá ligado que você é meu padrasto, então vai indo, depois eu vou. Ele até tinha o direito de ser soberbo, porque o menino era diferenciado mesmo. Mas qual é o exemplo que ele nos dá? Ô pai, ô mãe, já está na hora de ir embora? Vamos. Submetia-se ao seu padrasto. Eu não sei se você já teve, mas eu tive vários. Meu pai foi embora, eu era um bebê. Minha mãe casou com outro rapaz, teve um outro filho, separou de novo, depois com outro, e com outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Eu tive vários. Eu sei o que é ter padrasto. Eu sei o que é a dificuldade de se submeter a um padrasto. Porque esse cara chegou agora, não é meu pai não. Por que vai falar assim comigo? Se eu, que era bagunceiro, ia mal na escola, só fazia besteira, todo errado, eu não queria me submeter aos meus padrastos. Como é que Jesus, sendo quem é, conseguiu se submeter? Exatamente para mostrar para nós que, se não houver submissão, a família não fica saudável. O problema é que a gente confunde submissão com humilhação.
tem nada a ver. A gente confunde submissão com subserviência, não tem nada a ver. A gente confunde submissão com diminuição do outro, não é isso. Sub, esse prefixo, significa abaixo. O subsolo, abaixo do solo. O submarino, debaixo do mar. Então a submissão é debaixo da missão. Qual é a missão da sua família? Você precisa estar debaixo dela. Só isso. E isso vale para o homem, vale para a mulher, vale para os filhos. Porque todos nós precisamos nos submeter ao propósito de Deus para nós. Mas a gente não quer dar o braço a torcer. A gente não quer se submeter. A gente não quer se humilhar e nos colocar debaixo do que Deus quer para nós. A gente quer dar ordens a Deus. Deus, salva meu filho, tira meu filho da situação, abençoa, transforma meu marido, converte minha esposa. A gente quer dar ordens para Deus, quando na verdade a gente devia dizer: Deus, qual é o seu propósito para minha família? E obedeceu. Andar e dizer sim para toda orientação que vier do Senhor. Porque é que a orientação do Novo Testamento é que os filhos se submetam aos pais, é que a esposa se submeta ao marido, que o marido se submeta à vontade de Deus para a sua família. Porque nos submetendo uns aos outros, a gente vai treinando o nosso coração para a submissão. Para quando Deus revelar o propósito dele, a gente já está pronto para dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu não consigo me submeter àquele que eu vejo, como que eu vou me submeter ao que eu não vejo? Portanto, qual é a missão? Qual é a missão? Quando a gente descobre a missão, fica fácil viver em submissão. Lá em casa, a missão foi dada e está sendo desempenhada principalmente, não somente, mas principalmente através da minha vida. Deus, em sua soberania e graça, decidiu compartilhar comigo algumas coisas, revelar a mim alguns detalhes, botar em mim um desejo incessante de conhecer cada vez mais as Escrituras e ensiná-las. Então a minha esposa, quando entendeu isso, então se o propósito é que você aprenda cada vez mais, para ensinar cada vez mais e edificar a igreja do Senhor, então eu me submeto. O que eu puder fazer para ajudar essa missão, eu estou dentro. E o meu filho entendeu: o negócio aqui é com meu pai. Por enquanto. E não quer dizer que a missão é definitiva para sempre. Umas vezes uma missão aqui termina, outra missão, e Deus chama um para uma missão específica. A missão de Deus é dinâmica. Mas no momento o negócio é mais comigo e através de mim. Então como é que a gente funciona? Como uma equipe. Quando meu filho entrou na adolescência e começou, aquelas questões, eu sentei com ele e falei: olha só, meu filho, o negócio é o seguinte. Está vendo esse computador aí? Pois bem, é dinheiro de dízimo e oferta dos irmãos da igreja. Você sabia disso? Como assim, pai? Seu pai vive de contribuição da igreja, pastoreando uma igreja local, como presidente dela. Seu pai tem um salário, todo mês eu recebo esse valor aqui para emprestar meu CPF àquele CNPJ e para presidir essa instituição. Você sabia disso? A gente ganha porque preside, não é porque pastoreia, não. Pastoreio é ofício, a gente faz por amor, porque é vocação. A gente ganha pela responsabilidade que exerce, social, civil, jurídica. O ministério, cuidar de gente, isso aí é privilégio. Preparar mensagem, ensinar, pregar, isso aí não precisa ganhar não, eu até pago, se precisar eu até pago para fazer.
Porque isso aí é a melhor parte. Expliquei isso para ele e falei, e eu preciso também, uma das fontes de renda são as aulas que eu dou. Eu dou aula em seminário, em faculdade e tal, e palestro em congressos, encontros, conferências, e eles me ofertam, eu não cobro, não tem preço o que eu faço, tem valor, mas não tem preço, então eu não cobro, meu filho. Mas a igreja de Jesus é generosa, e ela sempre abençoa a gente, e a gente vive da bênção de Deus através da generosidade dos irmãos, do salário da igreja, do que eu recebo das aulas, e das preleções, e das palestras, e das conferências que eu faço. Essa é a nossa fonte de renda. Eu preciso ter cabeça boa para estudar, para aprender, para poder cuidar da igreja local, para ter o que ensinar nas aulas e ter o que falar nas minhas preleções. Se você me der dor de cabeça, minha cabeça fica ruim, eu não consigo mais dar boa aula, o seminário vai me mandar embora. Se você me der dor de cabeça, eu não vou ter mais paciência para lidar com os irmãos, vou bater em todo mundo, eles vão me mandar embora. Se você me der dor de cabeça, minha cabeça vai estar ruim, eu não vou ter como dar palestra. Sabe o que vai acontecer? Acabou o computador, acabou o celular, acabou o quarto, acabou a internet, acabou o basquete, acabou tudo. Nós vamos voltar para o nosso apartamentinho em Guarapari, e eu vou voltar a trabalhar no posto de gasolina, e vou ganhar 15 vezes menos do que eu ganho hoje. Portanto, nossa qualidade do nosso padrão em termos materiais vai diminuir 15 vezes. É isso que você quer? Que isso, pai? Não, ué. Falei, então, faz sua parte. Me dá dor de cabeça não, meu filho. Me dá dor de cabeça, acabou tudo. Se você fizer besteira, o povo vai me cobrar. Se o povo me cobrar, eu vou explodir. Se eu explodir, acabou tudo. Que isso, pai? É isso mesmo. Papo reto. Sua mãe é a mesma coisa. Não me dá dor de cabeça. Se fizer besteira, o povo cobra. Você presta atenção, menina. Se fizer besteira, o povo não me chama mais para falar. Nem para casal, nem para família, nem para nada. A minha mulher é doida. Fez besteira, como é que eles vão me chamar para falar para casal? Nós vamos perder. Chuveiro quente, aleluia. Está entendido? Está entendido. Essa é a nossa missão. Nós vamos nos ajudar para que Deus cumpra a missão dele através de nós. Cada um tem sua parte nesse processo. Tamo junto? Tamo. 1, 2, 3 e amém. Oramos e pronto. E desde então, a gente segue seguindo e tamo junto. Ele tá lá fazendo as coisas dele, eu tô aqui, minha esposa não sei onde é que tá, deve estar no banheiro. Uma vez uma irmã da igreja, agora eu vou falar um negócio bem sério. Uma irmã da igreja disse assim, numa roda de conversa, onde ela achou que eu não estava ouvindo. Porque lá na igreja tem projeto, tem bazar, tem um monte de atividade. Fora da pandemia lá, de segunda a segunda, o pau quebra o dia inteiro, toda hora, é muita coisa. Eu estava no gabinete atendendo e fui atender uma pessoa. E aí eu disse à pessoa assim, eu tenho um banheiro lá no gabinete. Só que eu estava meio negócio. Aí eu falei, pode entrar. A pessoa sentou e tal, pá. Ar-condicionado, tá agradável, tudo bem, tudo bem. Olha só, eu preciso ir no banheiro rapidinho, você me espera só um minutinho? Eu não quis ir no banheiro ali, na frente da pessoa, porque é pequeno, e eu fiquei com medo dos barulhos que ia acontecer lá dentro. E eu disse que o negócio era bem sério que eu ia falar, né? Aí eu falei, só um minutinho, tá? Eu vou ali pegar um negócio, já volto. Tudo bem, pastor, tranquilo aqui, ó, água, café, tal. Aí eu fui no banheiro lá de fora, no banheiro social da igreja. E o banheiro dá assim pro pátio de convivência da igreja, onde fica a Kombi e tal.
E as irmãs estavam fazendo um negócio num pano e elas estavam bem ali. E a Kombi atrapalhou a visão, eu saí do gabinete, entrei no banheiro, elas não viram que eu estava no banheiro. E a dona, que tem a língua que vai no trem da Vale, falou assim: achei um absurdo que a esposa do pastor faz o prato dele. Ele não tem mão, não? Aí uma outra ainda emendou e falou assim: absurdo maior é que ela fica atrás dele, você nunca viu, não? Atrás dele, dando lenço, paletó e Bíblia, ela fica atrás dele, ela vive em função dele. Que absurdo! Eu ouvi, saí, atendi, trabalhei, fui embora. Isso já tem muitos anos. Não afetou minha vida em nada. Minha vida só melhora. Mas o casamento dessas duas donas tá uma benção. Quem entendeu diz amém. Eu não estou dizendo aqui que toda mulher tem que fazer o prato do marido, tem que andar atrás do marido, tem que dar lenço para o marido, tem que... Ei, essa é a missão dela, por causa da minha missão, por vontade da missão de Deus. Essa é a parte dela nesse processo. Porque se eu gastar um neurônio para preocupar com o lenço, eu esqueço o nome da palavra grega que eu tinha que falar. Se eu gastar outro neurônio preocupando com a Bíblia, eu esqueço a distância de Nazaré até Jerusalém. Se eu gastar mais outro neurônio preocupando com a quantidade de arroz que eu posso pegar, ou de cor, entendeu? Eu gastei 3 neurônios. É 3 coisas que eu vou errar na mensagem de noite. Porque eu vivo em função da minha vocação. Até dormindo e sonhando, eu estou preparando mensagem, palestra e aula na cabeça. Essa é a minha missão. A minha esposa entendeu, aceitou e submeteu-se a ela. Eu disse sim para Deus, ela disse sim para mim e para Deus, meu filho disse sim para ela, para mim e para Deus. E dessa forma, nossa família cumpre a missão que Deus tem para nós. Quando a gente entende o propósito, quando a gente entende a missão, quando a gente entende por que e para que a gente faz as coisas, nada é um fardo. Tudo fica fácil e se torna muito mais produtivo. As perguntas que mais me fazem: pastor, como que você consegue pastorear uma igreja com centenas de pessoas, presidir 900 pastores, dar aula em 5 lugares diferentes, fazer doutorado, junto com um pós-doutorado, e viajar toda semana para pregar? Sabe por que eu aguento? Porque ela me ajuda. Porque ela não me dá dor de cabeça. Porque meu filho me ajuda. Porque ele não me dá dor de cabeça. Ele faz a parte dele, ela faz a parte dela. Eu tenho paz para fazer a minha parte. Simples assim. Simples assim. O fardo fica leve quando todo mundo entende o seu papel e trabalha em função de cumprir a missão de Deus para nós. A missão aqui, neste caso, estava em Jesus. Jesus era o foco da missão naquela família. Por isso que Maria viveu em função de Jesus. Por isso que José viveu em função de Jesus. Para que a vontade de Deus se cumprisse em Jesus, aquela família precisou aprender a se submeter. E Jesus
foi o grande exemplo de submissão. É por isso que o último versículo do texto diz: ele crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Você quer crescer? Você quer que sua família cresça na presença dos homens e de Deus? Cresça financeiramente, cresça profissionalmente, cresça academicamente, cresça socialmente, cresça espiritualmente, cresça psicologicamente. Vocês querem crescer em amor, em paz, em harmonia? Então cumpram a missão que Deus tem para a sua casa. Só assim a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente está disposto a voltar para Jerusalém e trazer Jesus de volta. Não saia de Jerusalém. Não deixe que Jesus saia da sua casa. Porque a sua família precisa de Jesus. Amém.